dizer que Ele está à procura de homens e de mulheres, de jovens e de crianças para usar nesse tempo. Não se trata da sua capacidade, não se trata do seu potencial, não se trata da sua habilidade, nunca se tratou do talento que o homem possui, sempre foi Ele, para Ele, por Ele, para a glória dEle. Lembremos que Moisés chega diante do Senhor e diz: Senhor, quem sou eu para libertar o povo? E o Senhor olha para Moisés, eu imagino, e pensa: Moisés, mas nunca se tratou das suas habilidades, nunca se tratou dos seus talentos, nunca se tratou dos seus méritos. Vai, porque eu serei contigo, sou eu que vou te usar e é eu que vou libertar o meu povo. Tudo é para a honra e para a glória do Senhor, é por isso que Deus vai te usar. A palavra de Deus vai até Jeremias e encontra um homem sensível, encontra um homem disponível, encontra um homem desejoso de servir ao Senhor. E Deus, nessa noite, quer fazer isso no meu e no seu coração. Deus quer tirar as coisas terrenas do nosso coração. Deus quer tirar os nossos próprios sonhos para implantar em nosso coração os sonhos dele. Será que nessa noite há alguém que possa sonhar os sonhos de Deus? Será que há alguém nessa noite que possa gastar o seu tempo, que possa gastar a sua inteligência, que possa gastar as suas forças para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus? O reino de Deus conta com pessoas dispostas. E Deus vai colocar no nosso coração essa noite sensibilidade para ouvi-lo. Você lembra de Samuel que está crescendo no tempo? Deus vai até Samuel, mas Samuel não tinha ainda discernimento da vontade do Senhor. E Deus fala com Samuel, mas Samuel estava entendendo que era o homem que estava falando. Samuel estava achando que era o sacerdote que estava o chamando. Assim somos nós na presença do Senhor. Muitas vezes Deus está falando conosco, mas nós estamos insensíveis. Nós estamos rodeados de tantos afazeres, de tantas preocupações, de tantos sonhos pessoais, mas essa noite o Espírito de Deus está nos levando à parte, para que nós possamos entender que o reino dele é prioridade na nossa vida. A palavra de Deus foi até Jeremias e encontrou Jeremias disponível, sensível, e o Senhor disse: fala, Senhor. E a primeira fala de Jeremias, de Deus para Jeremias, a primeira direção de Deus para Jeremias, é a direção de Deus para a minha vida, é a direção de Deus para a tua vida essa noite: desce à casa do leão. Aleluia, amém. Ninguém, por mais talentoso que seja, fará uma obra relevante para o Senhor, se não entender esse princípio. Os homens e mulheres que Deus quer levantar nesse tempo têm que entender este princípio. Tudo começa no descer. Charles Spurgeon dizia: o homem que Deus procura é aquele homem que passa mais tempo conversando com Deus do que conversando com os homens. Certa feita, indagaram Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, qual é o segredo para que as cruzadas sejam tão bem sucedidas? Pensando que Charles Spurgeon ia dizer que era sua oratória, pensando que Charles Spurgeon ia responder que era a sua capacidade de pregar, ele diz: o segredo está lá embaixo, no subsolo dessa igreja. Tem 300 irmãs de joelho enquanto eu prego orando para Jesus salvar, curar, batizar com o Espírito Santo. O caminho sempre foi a oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder.
saboroso, outras vezes pelo tamanho imenso, algumas pela folhagem bonita. Mas o que sustenta uma árvore é aquilo que ninguém vê. O que faz ela ficar de pé? Vem o vento, ela pode se curvar de um lado para o outro, mas depois ela fica de pé novamente. O que sustenta a árvore é a raiz. E a raiz não cresce aos olhos dos homens, a raiz cresce para baixo. Aleluia. Se você entender isso, alguém pode pensar que o tempo está passando e não está acontecendo nada na sua vida. Alguém pode pensar que você foi esquecido por Deus. Alguém pode dizer: cadê aquele irmão, cadê aquela irmã? Mas quando você aparecer, aleluia, aleluia, aleluia. O homem que Deus procura essa noite, a mulher que Deus procura essa noite, ele quer encontrar de quarto fechado, com a cara no pó, dizendo: Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, mas o Senhor procura alguém esse aqui. Quando um homem e uma mulher levantado na oração, não há força das trevas que pode abater este homem e esta mulher. Não há desânimo que possa abater este homem e esta mulher. Serão vitoriosos, serão vencedores, porque quem levantou foi Deus. Jeremias, desce a casa do oleiro, porque só assim eu vou continuar falando contigo. Só assim, Jeremias, o nosso relacionamento vai continuar sendo um relacionamento que você consiga perceber os bons planos da sua vida. Já viu aquela pessoa que na conversão tem experiências extraordinárias, mas passa o tempo, parece que o céu fica de bronze? É porque você deixou o caminho. A casa do oleiro fica para baixo, a olaria fica para baixo, onde não tem aplauso, onde não tem holofote, onde ninguém bate palma, onde ninguém vê. Jesus disse: fecha o teu quarto, ora teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Jeremias, eu estou falando contigo hoje, para tu descer a casa do oleiro. Eu só vou continuar essa conversa, Jeremias, se você se levantar e descer. Eu acredito que até aqui a igreja está entendendo o que o Espírito Santo está falando. Jeremias se dispõe, desce a casa do oleiro, e lá tem o oleiro fazendo a obra no barro. Aquele oleiro personifica a pessoa de Deus. E é interessante que Deus é tão grande, é tão soberano, nos falta adjetivo para descrever quem é esse Deus que criou o céu e a terra, está acima do espaço e do tempo. É o Deus infinito, é o Deus inalcançável pela mente humana. Falta-nos adjetivo para falar desse Deus. Esse Deus é tão grande, mas Ele faz questão de se relacionar conosco intimamente. Onde estão aqueles que desejam esse relacionamento com Deus? Lembra de Moisés? O Senhor disse a Moisés: Moisés, eu enviarei o meu anjo que vai diante de vocês. Mas Moisés disse: não, Senhor, não, Senhor, não é esse o Deus que eu aprendi, não é esse o Deus que eu tenho servido até aqui. E Moisés disse: a tua presença não for conosco, Senhor, não nos faça sair daqui. Será que você pode substituir a presença de Deus por anjo? Será que você pode substituir a presença de Deus por qualquer outra coisa que venha preencher talvez o seu ego, a sua? Ou será que como
com Moisés, você diz essa noite: a tua presença é insubstituível, Senhor. Eu só vou se o Senhor for comigo, eu só falo se o Senhor for comigo, eu só me movo se o Senhor for comigo. Deus cria tudo pelo poder da palavra. Sol, lua, estrela. Como os irmãos aqui são conhecedores, os irmãos são amantes da palavra de Deus, mas quando Ele vai criar o homem, tem cabadarabacá, Ele vem e faz questão de pegar o barro com a mão, e faz questão de formar o homem. Na perspectiva divina, existe um sentimento tão grande de relacionar-se com você que você não imagina. Como o céu quer se relacionar com você. Mas o problema é que você está muito ocupado com o Instagram, com o Facebook. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para dizer que a tua história muda nessa noite. Há um tempo novo de Deus na tua vida. Há um tempo novo em que Deus irá te usar com autoridade. Mas para isso é preciso relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus de comunhão. E lá está aquele homem trabalhando. E Deus falando para Jeremias: eu também faço assim, Jeremias. E o vaso, ele se quebra. Isso aqui é muito interessante se a gente parar para refletir. O homem consegue fazer coisa que só o homem consegue fazer. Está na bandoleira. No melhor lugar que pode alguém estar é na presença de Deus. Mesmo assim ele consegue se quebrar, mas quando ele se quebra e continua na bandoleiro, ele faz que nem Davi: Senhor, não me lança fora da tua presença, não tira de mim o teu Espírito Santo. Volta da galeria da salvação, é hoje. É hoje. Eu vim aqui dizer que você é vaso precioso na mão do Senhor. Eu sou impelido pelo Espírito de Deus para dizer: hoje Deus chegou aqui para te renovar. Hoje Deus chegou aqui para avivar a esperança. Hoje Deus chegou aqui para acender a brasa. Hoje Deus chegou aqui para botar azeite no vaso, porque Ele quer te usar na face da terra. O vaso se quebrou. E veio a palavra de Deus a Jeremias: Jeremias, eu vou te levantar profeta quando você falar a uma nação que o juízo chegou e eu vou arrebentar com tudo. Se essa nação se humilhar, eu vou me arrepender do mal. Eu vou restaurar essa nação, Jesus. Agora, Jeremias, tem aquele negócio que tem promessa não morre, né? Se eu falar a bênção e essa nação começar a esculhambar, começar a fazer tudo errado, eu não vou manifestar a minha vontade nessa nação. Como o oleiro faz um vaso, assim sou eu. Eu faço vaso, eu desfaço vaso, depois eu faço mais bonito. Você nessa noite precisa ouvir isso. Você é só um vaso na mão dele. Você é um vaso na mão dele. Se você obedecer, se prepara, porque esse vaso vai brilhar. Esse vaso vai ser de honra. Esse vaso vai ser para a honra e para a glória de Deus. Como diz a Bíblia, Deus
esquecer do oleiro que lhe fez, que investiu na sua vida, quando ninguém investiria, aí vai restar o cargo. Mas nessa noite, e eu já caminho para o final, eu estava sentado aqui, e uma palavra veio ao meu coração. Às vezes, nós nos preocupamos muito sobre o que pensam de nós. Mas Deus te chama hoje para uma preocupação: o que Deus pensa de você, como Deus te enxerga e como Deus te vê. Esse é o recado de Deus para mim e para você. E a resposta de Deus é que quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele vê um vaso. Não sou eu que estou falando. Você lembra do que Ele disse para Ananias? Vai à casa de Saulo de Tarso, porque eu vou salvar e vou usar aquele homem. Aí Ananias vai falar o currículo de Saulo: ele é ruim, ele não presta, ele tem carta e autoridade para matar os cristãos. O que Deus vai falar? Vai, porque ele é para mim como um vaso escolhido. Deus te vê como um vaso na face da terra. Você é um vaso aos olhos do Senhor. O propósito de Deus na sua vida é claro e objetivo essa noite: é te encher do Espírito Santo. É muito claro o que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te encher do Espírito Santo. Uma das coisas mais tristes da vida é o homem que vive sem propósito. É o homem que vive como ao vento, sem uma direção, sem um objetivo, sem um sonho, sem uma meta. Mas feliz é o homem que descobre em Deus o seu propósito. E os céus estão abertos nessa noite para revelar qual é o nosso propósito nessa terra. Você é um vaso. Como que esse vaso está essa noite? Esse vaso não pode, você não tem essa opção. Esse vaso não pode ficar vazio. O maior interessado em encher esse vaso é o próprio Deus. A nossa casa é um corpo. Ou somos habitados pelo Espírito Santo, ou somos, você sabe, não dá para ficar neutro no mundo espiritual. Você é um vaso. Cada vez que você se olhar no espelho, que você caminhar, essa palavra vai te perseguir, porque essa palavra vem do céu. Eu sou um vaso. 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 Eu te vejo, irmão, com tuas mãos, com tuas pernas. Deus, eu vou repetir, te ver como um vaso precioso. Para de se importar como as pessoas te veem. Aqui não interessa, nesse contexto, diferente de outros contextos, como na ceia, aqui não interessa como você se vê. Aqui interessa é como Deus te enxerga, porque nós somos alistados para agradar a Deus. Deus te vê como um vaso. E chegou a hora desse vaso ser cheio do Espírito Santo. Chegou a hora
dos projetos e dos planos de Deus na tua vida ser desvendada. A nossa caminhada com Deus é assim. A revelação é progressiva, como a revelação da Bíblia é progressiva, na nossa caminhada também. Nós aprendemos um pouquinho a cada dia, nós crescemos um pouquinho a cada dia. E hoje, o processo de Deus na tua vida é dar utilidade a esse vaso. Se o vaso tem a forma que tem, é porque ele precisa ter alguma coisa dentro. Com a permissão do pastor, vamos ficar de pé essa noite. Ser cheio do Espírito Santo é o princípio para a gente fazer o que tem que fazer na obra do Senhor. Ser cheio do Espírito. Se não for cheio, o trabalho vai ser superficial. Lembra daqueles homens que foram expulsar o demônio porque viam Paulo, um homem cheio do Espírito, fazer? E o demônio na boca daquele jovem disse: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus a quem Paulo prega, mas e vocês quem são? Então no mundo espiritual não dá para barganhar. Pode barganhar aqui, irmão, entre os homens, pode enrolar entre os homens, mas na esfera espiritual, na dimensão do Espírito, não dá para barganhar. Se você quiser estar no centro da vontade de Deus e fazer uma grande obra para o Senhor, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O termo ali, enchei-vos, fala de continuidade. É se encher hoje, é se encher amanhã, é se encher depois, é se encher depois, Nunca pare de se encher do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui na olaria. Que tipo de vaso a gente vai ser? O caco? O vaso que está rachado, que não consegue reter nada? Ou o vaso cheio do Espírito Santo? Aquele vaso que Deus olha e diz: é meu vaso, é a minha vasa, e eu vou usar para uma grande obra nessa terra. O que é ser cheio do Espírito Santo? É você se esvaziar de você e deixar a presença do Senhor encher o seu coração. Você não é batizado com o Espírito Santo. Hoje é noite de batismo com o Espírito Santo. Você já é batizado com o Espírito Santo, mas há muito tempo não fala em língua estranha. Precisa de uma renovação. Hoje é noite de renovação espiritual. Você já foi usado em dons, mas há muito tempo perdeu a ousadia para orar pelos enfermos. Hoje o Senhor restaura esse dom da sua vida. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo, tem um dom em você, mas você nunca despertou esse dom, você nunca utilizou este dom. Repito as palavras de Paulo a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Hoje é noite de você despertar este dom. Glória a Deus! A igreja, irmãos, vamos parar com esse negócio de transferir a responsabilidade para o próximo. A culpa é do pastor, a culpa é do A, a culpa é do B, a culpa é sua, a culpa é
fé nessa noite. De algumas experiências que eu participei com o Senhor. Uma me marcou. Lá na sede da igreja onde eu congregava,